Bem-vindos a mais um TrivioCast. Meu nome é Cleiton Ribeiro, eu sou diretor aqui da Trivio, responsável principalmente pela parte de sucesso do cliente. Bom, a gente está aqui hoje para falar principalmente sobre identificação do cliente na venda. Esse é um problema que a gente tem nas drogarias muitas vezes. Então, durante o processo de implantação, principalmente do CRM, a gente encontra farmácias que identificam pouco o cliente. E a gente está aqui para falar um pouquinho de como passar por esse problema de forma mais simples. Então, um dos grandes problemas, a gente pode começar falando sobre isso, é como engajar a minha equipe a aumentar a identificação. Então, o que eu costumo falar é, a gente tem que explicar para a equipe o porquê que é importante identificar o cliente na venda. Então, a equipe ela não fica motivada, ninguém faz uma coisa sem acreditar naquele motivo. Então, eu preciso falar para o cliente, para a minha equipe, que eu preciso da identificação do cliente para quê? Para quando aquele cliente para de comprar, para quando ele para de vir, eu conseguir trazer ele de volta. E isso ajuda a equipe a bater metas, ajuda a equipe a vender mais, ajuda a equipe a conhecer esse cliente. Então esses dados eles vão ser utilizados dessa forma, ou seja, dando informações há quanto tempo esse cliente não vem, quanto a previsão da próxima compra, que produtos que ele pode gostar ou pode estar precisando naquele momento. Então não é questão de empurrar ou vender produtos que ele não quer, tá? E sim produtos que ele vai precisar e facilita isso a vida do balconista. Explicando isso para a equipe, geralmente a gente tem menos burocracia, ou menos a equipe vai jogar mais a favor da identificação desse cliente na hora da venda. Então isso vai ajudar a equipe a bater metas, vai ajudar a loja a bater metas e facilita muito o nosso dia a dia dentro da loja. Lógico, a gente vai falar sobre alguns pontos aqui sobre identificação e esse era só o primeiro que eu queria falar. Outra coisa que a gente pode fazer também ali para ajudar a facilitar é engajar o cliente a se identificar. Então eu preciso parar e pensar, como é que eu faço para o cliente querer se identificar? Como que eu faço que o cliente peça para se identificar e não minha equipe tenha que ficar convencendo esse cliente a se identificar? Então, uma maneira boa para fazer isso é ter um programa de benefício, é criar um programa de fidelidade para esse cliente. O que ele ganha se identificando? Ninguém se identifica a troco de nada. Todo cliente ele quer ganhar alguma coisa para se fidelizar ou para se cadastrar ali. Então é importante a gente explicar isso para o cliente. O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar uma entrega grátis, ele vai ganhar um desconto especial, ele vai ganhar um brinde, ele vai ganhar participando de eventos que ele vai ser convidado. Eu preciso criar esse programa de fidelidade e explicar isso para o cliente, tá? Uma maneira boa de fazer isso é aquela etiquetinha que eu coloco o preço na prateleira. Então eu preciso colocar isso em tudo? Não, eu preciso colocar isso em produtos estratégicos que tracionam e muita gente compra. Então um exemplo, um desodorante Rexona. Se eu tenho um preço para o cliente fidelizado e um preço para o cliente não fidelizado, destacar isso na etiquetinha facilita e ajuda que o cliente chegue no balcão pedindo para se identificar. Olha, eu quero pagar o preço do clube de fidelidade, eu quero pagar o preço que está na etiquetinha como diferente. Então isso facilita que o cliente queira participar. Claro, existem inúmeras estratégias que a gente pode utilizar para isso como benefício. Cashback é um deles. Também gosto de falar que isso precisa ficar na etiqueta. Então imagina um produto com uma etiqueta de cashback, falando que aquele produto acumula mais cashback. Isso ajuda demais o cliente a querer se identificar e querer acumular. Tá? Não é aquele cashback geral que a gente vai dar um percentual em tudo. É um cashback pontual, ou seja, alguns produtos que às vezes eu tenho um CMV menor e que eu tenho uma margem, eu posso ir lá e dar um cashback maior para aquilo lá e identificar. Ou seja, eu tenho que deixar uma placa, explicar algum tipo de chamariz, para aquele cliente olhar aquilo e querer se identificar. Lógico, existem outras formas de fazer isso também. Eu posso ter pontos, então pontos trocados por prêmios. Uma caneca, o pessoal do Sul gosta muito das cuias, Então existem vários prêmios que eu posso trocar por pontos, acumulando. Igual os programas de milhagem, de viagens, etc., a gente acumula esses pontos e depois troca por prêmios.
Claro, esses prêmios podem ser inúmeros prêmios, tá? Então, desde bolsa térmica, cuias, garrafas, então qualquer coisa desse tipo o cliente gosta. Eu gosto muito de prêmio porque isso lembra muito da farmácia. Então, toda vez que eu pego a caneca, toda vez que eu pego alguma coisa que eu ganhei, eu vou lembrar daquela empresa que me deu aquilo. Então, a farmácia fica na memória, isso ajuda bastante e ajuda com que o cliente queira se identificar para ganhar esse prêmio, né? Então, isso é bem legal, bastante utilizado no dia a dia. Outra forma de fazer isso são roletas, sorteios ou qualquer coisa desse tipo que vai ajudar o cliente a se identificar, tá? Claro, a identificação ela depende de vários fatores. Um deles é o cliente querer se identificar, outro é o time, né? A gente falou agora há pouco sobre explicar para a equipe como fazer isso, estratégias para driblar a oposição do cliente também. É importante criar e treinar o meu time nisso, né? Então, quando o cliente não quer se identificar, eu tenho que falar, olha, você quer pagar esse preço? Se identifica, né? Você quer ter esse desconto? Você quer ter esse benefício? Vamos lá se identificar, vamos se cadastrar, vamos participar do programa de fidelidade. Lembrem que o programa de fidelidade ele tem que ser atrativo para o cliente querer participar desse programa de fidelidade, tá? Outra coisa legal e bastante importante é criar metas para o time. Então, ou seja, às vezes a minha farmácia não identifica nada, parece muito longe, né? Então, todo mundo às vezes pergunta, fala, qual que é a identificação ideal de uma farmácia, Cleiton? O ideal é a gente que chegue a 80% de identificação. Por que 80%? Assim eu sei que aquele cliente ele simplesmente parou de vir na minha farmácia e não que ele não foi identificado, entendeu? Se a gente não identifica todos os clientes, imagina que a gente identifica 10, 15% dos clientes que vêm na minha loja. Eu nunca sei se aquele cliente parou de vir ou se ele parou de ser identificado, né? Então isso gera muitos erros ali na hora da gente identificar os clientes que estão parando de comprar. Fazendo dessa forma com a identificação alta, é quase certeza que aquele cliente realmente parou de vir. Então, quando a gente chega a 80%, às vezes algumas farmácias olham e falam, poxa, mas eu estou tão longe, eu estou em 2, 3, 5% de identificação. Então, como que a gente tem, eu costumo falar que é o ideal? Que a gente crie metas pequenas, ou seja, se eu estou em 2, 3%, eu quero chegar em 5, eu quero chegar em 6, eu quero chegar em 10, e isso são degraus que a gente vai subindo, a gente vai melhorando a identificação pouco a pouco. Por que eu costumo falar desse jeito? Porque às vezes as farmácias elas colocam metas para a equipe que são muito grandes. Então você imagina, né, eu estou com 10% de identificação e eu quero chegar a 80%. Então de um mês para o outro eu crio uma meta para o balconista identificar 80% da venda. Isso fica muito longe, né? Isso fica quase impossível de chegar. E aí quando a gente tem metas impossíveis de ser alcançadas, essas metas desmotivam, elas param de funcionar. Então o que a gente quer é justamente o contrário, que motive aquela pessoa. Então quando eu vejo uma meta que eu estou em 5% e eu quero chegar a 10%, poxa, é alcançável, né? É fácil de chegar naquilo ali e eu vou trabalhar para chegar. O próximo mês eu vou passar de 10 para 15, de 10 para 20, de 20 para 25, então isso é legal de fazer. Outra coisa que a gente pode fazer com essa questão de metas, principalmente, é criar uma competição entre a equipe. Ou seja, quem que é o primeiro colocado, quem que é o balconista que mais identifica clientes, tá? Isso também gera uma competição entre a equipe. É uma competição boa, que a gente quer ficar eu quero ficar em destaque, né? Eu quero ficar em primeiro lugar. Isso ajuda com que a equipe evolua bastante. O que mais que a gente precisa? Quando eu falo também em identificação, é importante a gente tentar desburocratizar o processo de identificação do cliente, tá? Às vezes o cliente não quer dar o CPF, às vezes ele quer dar só o nome, tudo bem. O importante para relacionamento é primeiro conseguir contactar esse cliente, ou seja, entrar em contato com ele. Como é que eu entro em contato com ele? Por telefone, por e-mail? Então os dados de contato para a gente é o mais importante. Às vezes o cliente não quer dar endereço, às vezes quanto mais dados eu peço, pior e mais difícil fica para esse cliente se identificar. Então tem que tentar desburocratizar esse processo de cadastro dentro do meu programa de fidelidade. Que mais? Outra coisa que a gente costuma fazer e é uma coisa que eu particularmente não gosto muito é às vezes obrigar a todo cliente a participar do programa de fidelidade. Isso também é ruim, porque às vezes o cliente não quer, está com pressa, não quer se cadastrar, e isso vai fazer com que o meu time às vezes jogue ao contrário do que eu preciso.
Ou seja, inventando dados, se auto-identificando. Então, se eu quero dar o desconto para aquele cliente lá, eu vou lá, seleciono o João, que eu conheço, né, que é cliente da farmácia, e dou o desconto para aquele cliente. Então, toda vez que a gente cria barreiras para bloquear ou para não permitir que o cliente não se identifique, meu time começa a fazer esse caminho ao contrário do que eu preciso, que é, ou seja, inventar dados, tá? E não tem nada pior para a gente do que trabalhar com dados errados. Essa parte de dados ela é muito importante, ou seja, se eu não coloco o nome do cliente completo, se eu não coloco o nome certo dele, né? Se eu não coloco, por exemplo, o telefone daquele cliente corretamente, a hora que eu precisar contactar, a hora que eu precisar verificar se aquele cliente precisa de alguma coisa, eu não vou ter esse dado de forma correta e não vou conseguir entrar em contato com esse cliente. Tá? Então a gente tem que deixar essa maneira muito simples de se trabalhar e sem muita burocracia e sem muita obrigação também, mas motivar pelos motivos corretos da identificação. Bom, de novo falando sobre identificação, a identificação ela não é só o cadastro, né? A gente precisa sempre entender que esses dados vão ser utilizados e como a gente vai utilizar esse dado dentro da minha drogaria. Ou seja, identificando clientes que estão parando de vir, entrando em contato, se eu quiser colocar minha equipe para ligar para esses clientes e tentar trazer eles de volta, pesquisa de satisfação, programas de relacionamento, entender se a gente foi bem atendido, encontrou tudo que ele precisava, são coisas muito importantes dentro da parte de fidelização que a gente está aqui para falar hoje. Bom, pessoal, se vocês têm dúvidas ou se algo que eu falei sobre aumentar a identificação não ficou claro ou vocês querem perguntar, mandem as perguntas aqui nos comentários desse vídeo, beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.